Olá a todos, meu nome é André Batista e eu sou um dos orientadores do Metanoia, o esoterismo cristão. Esse vídeo introdutório tem o objetivo de deixar mais claro o que é realmente a mística cristã e qual a distinção entre aquilo que a maioria das pessoas tem como ideia do que é o cristianismo. Eu acho que o primeiro passo mais importante de se compreender, fazer uma certa distinção, é entender que aquilo que nós entendemos por cristianismo hoje, ele só surgiu 4 séculos após a morte de Jesus. Nunca foi a intenção, e isso é claro, inclusive por historiadores, que nunca houve a intenção de Jesus montar uma organização que centralizasse, comandasse os seus fiéis e impusesse dogmas para eles viverem suas vidas. O objetivo nunca foi tolir as consciências, o contrário, era fazer com que elas expandissem, fazer com que as pessoas tomassem consciência dos diversos planos espirituais e tomar consciência não de forma intelectual, mas de uma forma vivencial. O que Jesus ensinou aos seus discípulos foi, na verdade, uma prática, uma vivência espiritual que levasse eles a terem uma consciência através de uma vivência direta desses planos que ele chamava de reino dos céus. O surgimento do cristianismo como religião, como instituição, como eu disse, surgiu no século IV, através do imperador Constantino, que, vendo o poder do Império Romano se esvair, encontrou no cristianismo uma forma de trazer de volta as pessoas para mais próximo de si e resgatar parte do poder perdido pelo Império Romano ao longo dos séculos. Então, o que é o esoterismo cristão? Antes de responder isso, a gente precisa entender de forma bem clara o que é o esoterismo. Esoterismo, como o próprio nome já diz, é um termo que tem origem na Grécia. E esse termo grego, esotéricos, significa interior. Então, quando você fala esoterismo, nós estamos falando de um conhecimento ou de práticas que se relacionam com o nosso eu interior. Dentro de um caminho em que a figura central desse caminho diz que o reino dos céus existe dentro de nós, é fácil entender que esse caminho é essencialmente esotérico. Não se relacionando com práticas de magia ou bruxaria ou práticas exotéricas, no caso externas. Então é um caminho que ele tem como objetivo fazer com que a pessoa ela resgate ou pelo menos comece a tomar consciência dessa conexão que existe entre a sua personalidade e uma essência espiritual mais profunda. Essa essência espiritual que Jesus chamava de Cristo. O Cristo não é o sobrenome de Jesus. O Cristo é uma essência cósmica que anima todos os seres humanos, toda a vida, na verdade. E nós somos filhos de Deus e temos a capacidade potencial de acessarmos essa fonte, esse Cristo interno. Então, toda aquela pessoa que se dedica a conhecer essa essência espiritual e expressar ela no mundo através das suas palavras, ações e pensamentos, essencialmente é um cristão. Mesmo que essa pessoa se considere uma agnóstica, ateu, ou que se defina como outra denominação espiritual ou mística, pode ser budista, sufi, yogi, islâmico, não importa. Se ela faz essa prática de busca interior, essa prática, esse caminho de manifestar essa essência espiritual, essa essência interior que é o Cristo, então essa pessoa, por definição, é um cristão. O metanoia, ele é um dos caminhos, não é o único, mas é um dos caminhos autênticos que transmitem essa gnose. Gnose significa também conhecimento interior. Transmite essa sabedoria. E essa sabedoria, que foi ensinada por Cristo aos discípulos e ao longo dos séculos, de forma reservada, em determinados grupos, foi sendo transmitido ao longo das eras, é um caminho essencialmente prático.
Ele é um caminho que 80% dele é feito de práticas espirituais, é feito de práticas que são utilizadas no dia a dia pelos praticantes, pelos aqueles que seguem esse caminho, seguem essa senda. Uma forma também de entender bem o que é o esoterismo cristão é você eliminando o que ele não é. Existem tantas informações desconcertantes no mundo de hoje e confusas que às vezes é mais fácil você entender alguma coisa eliminando os falsos conceitos sobre aquilo. Não existe dogmas, não existem proibições, não existe uma hierarquia dentro do esoterismo cristão, não existe alguém mandando e outro obedecendo, não existem essas relações de dominação ou submissão. Não existe uma organização física, uma instituição com templos, onde as pessoas têm que doar dinheiro ou têm que se submeter a determinadas coisas que elas não concordam. Todos os membros possuem uma completa liberdade de consciência, inclusive para estudar outros ensinamentos, para fazer comparações, para ampliar os seus horizontes intelectuais, podem também conhecer outras práticas. O que existe dentro do Metanoia são irmãos com mais experiência, com mais vivência, compartilhando o conhecimento, compartilhando a gnose do esoterismo cristão. Então eles compartilham de forma amorosa e gratuita qual a forma mais adequada de realizar essas práticas. Eles compartilham também a teoria, né, a parte mais filosófica dos ensinamentos, mas eu chamo a atenção sobre esse fato que, como eu disse, esse caminho é essencialmente prático. Ele é 80% prático. A parte teórica ela é muito mais para dar o norte e para que o buscador, ou melhor, o pesquisador, ele não ande de forma cega, ele não se perca no meio do caminho ou através das suas próprias concepções, das suas ilusões pessoais. Então existe sim, a parte teórica existe para dar uma bússola, mas o avanço real só acontece com a prática. E qual é o objetivo desse caminho? O objetivo, desde a origem, é fazer com que a consciência das pessoas se liberte da prisão das ilusões e possam perceber de forma direta e plena a realidade espiritual no seu interior e que cerca da vida como um todo. O objetivo principal mesmo do esoterismo cristão é a autorrealização. A autorrealização significa uma absorção da consciência do dia a dia, essa consciência comum, que nós chamamos de eu, com o eu espiritual, com a nossa essência espiritual, nosso eu interior. Esse processo, essa união, essa assimilação é também chamado pelos místicos do passado de processo de iluminação. É um processo em que essa consciência interior, nós temos livre acesso a ela e expressamos ela pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Mas isso é um objetivo mais alto. Existem outros objetivos intermediários. Como eu disse, esse caminho essa senda é essencialmente um caminho de prática, um caminho de vivência. Então, à medida que você vai avançando nas práticas, nos exercícios, você vai se desfazendo de determinadas ilusões limitadoras, deixando determinadas questões mais pesadas da consciência para trás, e você vai vivendo a vida de uma forma mais leve, mais amorosa, mais em harmonia com a vida e com o universo de uma forma geral. Esse caminho não é um caminho de fantasias, não é um caminho de ilusões, na verdade é o contrário disso praticamente. Todas as suas práticas, todos os seus ensinamentos, eles têm como um dos objetivos exatamente livrar a consciência daqueles que seguem esse caminho dessas ilusões. Não é um caminho de fantasia, não é um caminho em que você precisa acreditar simplesmente no que foi dito. É um caminho, como todo caminho místico, é um caminho de vivência. Então, através de práticas de meditação, concentração, visualização, através de práticas de introspecção, autoanálise, nós vamos purificando a nossa consciência, separando o joio do trigo, usando uma linguagem bíblica, retirando aqueles elementos que não nos servem,
que só nos atrapalham de ver a nossa verdadeira luz interior. Então, se você sente afinidade, se você sente uma certa sintonia com esse caminho, com tudo que foi exposto, eu convido você a aprofundar o seu estudo e se tornar um membro do Metanoia e participar dos estudos de esoterismo cristão. Seja bem-vindo, espero que nos encontremos em breve.